Muito boa tarde, em São Bento do Una, Agreste Pernambucano, são 17 horas e 2 minutos. 5 horas e 2 minutos, estamos aqui ao vivo, com muita alegria, dando início a mais um programa Palavra Verdadeira. Desta forma, eu quero cumprimentar todos vocês que estão nos ouvindo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Este programa é uma produção da Primeira Igreja Presbiteriana aqui em São Bento do Una. Ela que fica situada na Avenida Oswaldo Celso Maciel, sem número, no centro da nossa cidade. Nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, das 17 até às 18 horas, através desta rádio, a São Bento FM 104.9. E você também poderá acompanhá-lo pela internet no endereço www.sãobentofm.com.br. Você está na companhia do pastor Fernando Henrique, que trará para a sua vida uma mensagem da Palavra de Deus. Nos trabalhos técnicos, contamos com o apoio do nosso amigo, presbítero Esdras Reuel. E atenção para o versículo do dia. O versículo do dia hoje se encontra na carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Repetindo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Hoje nós vamos tratar sobre o tema, na pregação, sobre o tema Você precisa do Salvador. Esse é o tema que nós iremos desenvolver, que nós iremos tratar nesta tarde. Portanto, dada a importância desse tema, você deve então continuar sintonizado. E como a gente sempre tem dito e solicitado, além de continuar sintonizado, peça para que amigos seus mande um recado para que outras pessoas possam sintonizar, para que juntos possamos ouvir e receber a palavra do Senhor. Se você ficou curioso porque você precisa de Salvador, então fique aí ligado para que você possa então receber essa resposta conforme aquilo que a palavra do Senhor traz a cada um de nós, tá certo? Pois fica aí sintonizado, iremos tratar daqui a alguns instantes acerca deste tema. Começando nossa programação musical, nós vamos ouvir duas canções. A primeira, com Kleber Lucas, Eu Te Agradeço, Deus, e em seguida com Vencedores por Cristo, Tudo Ele É para Mim. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou.
você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
Você está ouvindo Palavra Verdadeira, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. Às 17h03, você está ouvindo o programa Palavra Verdadeira. Voltamos com o versículo do dia. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Repetindo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós vamos tratar daqui a pouco sobre o tema Você precisa do Salvador. Então fica aí ligado, sintonizado para receber esta importante mensagem da palavra do Senhor. Nós vamos ouvir agora um pouco da história da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana, do seu surgimento na Europa até a sua chegada aqui em nossa cidade. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma denominação evangélica cuja teologia remonta às bases doutrinárias da Reforma Protestante do século XVI. Mais especificamente, somos representantes da teologia calvinista, que enfatiza a soberania de Deus e a sua graça na salvação do homem. O presbiterianismo nasceu na Escócia com um homem chamado John Knox. Na Inglaterra, os presbiterianos foram chamados de puritanos. Muitos desses homens viajaram para os Estados Unidos, levando a fé presbiteriana ao Novo Mundo. Naquele país, um homem chamado Ashbel Green Simonton se dispôs a pregar o evangelho em solo brasileiro. Simonton chegou ao Brasil em 1859 e aqui iniciou o trabalho presbiteriano no Rio de Janeiro. Muitos outros pastores e missionários americanos também vieram para cá. Um deles foi o reverendo George William Butler, que anunciou a palavra de Deus aqui em São Bento do Una em 1898. Na ocasião, ele sofreu uma tentativa de homicídio, que não se concretizou porque Manuel Correia Vilela, o Né Vilela, se colocou no lugar do missionário americano, recebendo uma punhalada fatal. A presença presbiteriana em nossa cidade, então, data desde o final do século XIX. Entretanto, apenas em 1965 houve a fundação da primeira igreja presbiteriana de São Bento do Una. Desde então, outras 2 igrejas presbiterianas foram aqui plantadas. É assim que, há muitas décadas, temos proclamado o Evangelho de Jesus Cristo em terras são-bentenses e bradado com os reformadores antigos: Soli Deo Glória, somente a Deus toda a glória. Muito bem, vamos ouvir agora mais uma canção com o grupo Adoração e Adoradores, Tu És Bom. Na volta teremos a mensagem do dia. Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
serás com tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom, tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Muito bem, estamos de volta. Programa Palavra Verdadeira, são 17 horas e 22 minutos. Nós vamos agora tratar acerca do tema que nós já anunciamos. Você precisa do Salvador. Porém, antes de tratar do tema, tratar da mensagem, eu quero aqui mandar alguns abraços para os nossos ouvintes, alguns dos nossos ouvintes de forma específica. Em especial, quero mandar um abraço para as nossas irmãs que estão lá na Cidade da Pedra nos acompanhando. Irmã Lessi e suas filhas Cláudia e Nega. Deus abençoe a cada uma. Deus esteja sempre conduzindo-as em triunfo, como tem feito até aqui. Também quero mandar um abraço àqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, o pessoal da cidade de Cupira. Temos também gente na cidade de São Paulo, também está sintonizado na nossa programação. Que Deus abençoe a cada um. Abraço também a todos os nossos irmãos da nossa igreja, que Deus também esteja abençoando a cada um, como tem feito até aqui. Pois bem, como nós falamos, o tema do nosso programa hoje é Você precisa do Salvador. E aí eu quero embasar esta afirmação com o texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Eu quero ler o versículo 23, que é o versículo do dia, mas eu vou me estender um pouquinho na leitura e vou até o versículo 27. Portanto, você acompanha aí com atenção o que diz Romanos, capítulo 3, dos versículos 23 até o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Aliás, até o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu quero iniciar nossa reflexão fazendo uma pergunta a você, e você então vai pensar. Obviamente você não tem como me responder agora, mas você então vai pensar e responder para si mesmo. E a pergunta é: qual é a maior necessidade do ser humano? Pense, do que é que o ser humano mais precisa? E ainda agora sendo um pouco mais pessoal, ou sendo bem mais pessoal, a pergunta é: sua maior necessidade, qual é? Você já pensou, já parou para pensar qual é a sua maior necessidade? É certo que em nossas vidas nós precisamos de muitas coisas. Precisamos de amigos, precisamos ter as nossas necessidades básicas satisfeitas, precisamos ter saúde, precisamos trabalhar, precisamos de alguém ao nosso lado. Enfim, além dessas necessidades, muitas pessoas também fazem listas particulares, surgindo assim novas necessidades. Por exemplo, muitas pessoas afirmam que sua necessidade é comprar roupas novas, reformar a casa, trocar de carro, investir na carreira, entre outras. Dentre tudo isso que exemplifiquei, qual seria a sua maior necessidade? Se você respondeu qualquer item deste que eu citei, eu gostaria neste momento de propor uma revisão em sua escala de prioridade. Desta forma, não obstante a importância daquilo que citamos, tudo aquilo que citamos é importante, ter saúde, ter amigos, ter melhoria de vida, ter um trabalho bom, enfim, adquirir bens materiais, tudo isso é importante. Mas, não obstante a importância disso, permita-me afirmar que a sua maior necessidade é ter o Salvador. Não, eu não conheço você profundamente, mas como seres humanos nós partilhamos muitas coisas em comum. E uma delas é a necessidade de termos Jesus Cristo como nosso Salvador. Você pode até agora começar a discordar de mim e se perguntar assim: por que é que eu preciso de Salvador? Será que de fato eu preciso do Salvador? E aí o texto que nós lemos responde esses questionamentos que talvez você traga em seu coração. Esse texto que nós lemos encontra-se no capítulo 3 de Romanos. E aqui nesse capítulo o apóstolo Paulo está tratando sobre a universalidade do pecado. Vou explicar. Ele está aqui trazendo e discorrendo acerca do assunto, ele está dizendo, mostrando, ensinando que o pecado atingiu toda a raça humana, não deixando ninguém livre da sua influência. Pior ainda, não deixando ninguém livre da sua condenação. É nesse contexto que está o texto que nós lemos, onde Paulo mostra que todos carecem da glória de Deus. Sendo assim, nós vemos nesse texto que a maior necessidade do ser humano, independente da classe social, da raça, do sexo ou de qualquer outra classificação, é de alguém que nos livre desta terrível situação, que nos livre do pecado e que nos livre de suas terríveis consequências. Dessa forma, nós vamos ver de forma mais detalhada nestes versículos sobre a necessidade do ser humano de ter o Salvador. Salvador esse que é Jesus Cristo, porque só Ele pode nos salvar, conforme o texto também vai nos apresentar. Portanto, por que é que você e eu precisamos do Salvador? Por que você precisa do Salvador? Nós vamos ver então a partir de agora. O ser humano precisa do Salvador porque todos pecaram. Você precisa do Salvador porque você é pecador. Eu preciso do Salvador porque eu sou pecador. O ser humano precisa do Salvador porque o ser humano é pecador. O texto diz, no versículo que nós lemos, o versículo do dia, e eu vou aqui repetir, versículo 23, diz que todos pecaram, pois todos pecaram. Então, nós precisamos do Salvador, você precisa do Salvador, que é Jesus, porque você é um pecador. O texto é claro quando afirma que todos pecaram. E nesta afirmação você está incluído. Eu estou incluído.
Porque o apóstolo Paulo, como eu falei, está tratando acerca da totalidade da raça humana. Ele está mostrando a universalidade do pecado que atingiu toda a raça humana, inclusive você. Mas você pode dizer, como assim ele está tratando a meu respeito, se ele está escrevendo algo há muito tempo atrás, eu não era nem nascido? Sabe por que você está incluído? Porque o apóstolo Paulo aqui está afirmando algo com base numa realidade que você está incluído. Realidade esta que ocorreu lá no livro do Gênesis, ou melhor, que é descrito no livro do Gênesis. Para entendermos, portanto, esta afirmação apostólica, precisamos voltar para o Gênesis, para o jardim do Éden, para o momento em que Deus cria o primeiro casal, o primeiro homem e a primeira mulher. Deus cria Adão para ser o representante de toda a raça humana. Adão era o nosso representante. Adão representava toda a raça humana diante de Deus. E Deus deu uma ordem a Adão. Deus fez um pacto com Adão e esse pacto envolvia uma ordem. E a ordem era: você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, porque no dia que você comer, você vai morrer. Nós sabemos a história. Adão desobedece ao Senhor e ele então toma desse fruto. Primeiro a sua mulher, Eva, toma do fruto, come. Ela então entrega a seu esposo e ele também acaba por comer, desobedecendo assim a ordem divina. Adão então come do fruto da árvore proibida. Caiu em pecado, tornou-se um pecador. É interessante dizer e destacar que Adão tinha condições para resistir àquele teste, porque ele recebeu a orientação de Deus. Além disso, além da orientação que Deus lhe deu, ele foi criado em retidão. Porém, não obstante essa realidade, ele desobedeceu à voz de Deus, trazendo sobre si e sobre a sua descendência, na qual todos nós estamos incluídos, inclusive você, o status de pecador. Mas não apenas o status, mas também a prática, os desejos, as inclinações. Somos, de fato, pecadores. Romanos, no capítulo 5, versículo 12, vai dizer o seguinte: portanto, assim como o pecado, ou melhor, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então veja que você está incluído nesta afirmação, porque Adão pecou e você é descendente dele. Porque através dele o pecado entrou na raça humana. Mas não apenas por causa disso, você não é pecador simplesmente porque você herdou o pecado de Adão, esse status maldito. Não, você é pecador porque você peca. Porque o pecado atingiu a totalidade do ser humano. Todas as suas faculdades, todos os seus desejos, todas as suas vontades. De modo que após a queda do homem no pecado, o ser humano, em seu estado natural, está totalmente alheio às coisas de Deus. No seu estado natural, o ser humano está totalmente alheio às coisas de Deus. Por isso que Romanos vai dizer no capítulo 3 ainda, versículo 10, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E no versículo 11 vai dizer assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E aí eu creio que não seja difícil para você entender essa realidade, para você perceber essa realidade. Só basta você olhar para uma criança pequena. E a pergunta é: quem é que ensina uma criança a desobedecer? Quem ensina uma criança a desobedecer a ordem dos seus pais? Quem ensina uma criança a se revoltar diante de situações, demonstrando assim uma ira que vem de dentro do seu ser? Isso demonstra a pecaminosidade que existe com o ser humano, que já está inserida no ser humano desde o seu nascimento. O próprio salmista Davi vai dizer isso no Salmo 51, que nasceu em iniquidade. Além disso, quem faz sempre o certo? Será que você que está me ouvindo, será que você nunca cometeu um erro? Será que você nunca odiou alguém? Nunca teve um sentimento negativo para com alguém? Isso nos mostra que somos de fato pecadores. E por causa disso, precisamos do Salvador. Portanto, você precisa do Salvador, porque você é pecador. Porque eu sou pecador, eu preciso também do Salvador, porque todos pecaram, conforme diz o texto que nós lemos. Mas, em segundo lugar,
precisamos do Salvador? O texto vai dizer, porque nós estamos sob os terríveis efeitos do pecado. O versículo 23, na sua segunda parte, diz assim, pois todos pecaram, e ele vai dizer, acrescentar, e carecem da glória de Deus. Ou seja, nós estamos sob os terríveis efeitos do pecado. É interessante que em nossa sociedade, o pecado muitas vezes é tido como algo engraçado, como algo pitoresco. Infelizmente, algumas pessoas, melhor dizendo, têm a ideia de que o pecado nos humaniza, nos tornando aquilo que fomos criados para ser. Na verdade, é exatamente o contrário. Por ser um pecador, segundo o texto bíblico, você e eu estamos carentes da glória de Deus. O homem que foi criado em imagem e semelhança de Deus, agora está carente da glória divina. E o que significa estar carente? Significa ter falta, estar destituído de. O homem tem falta da glória de Deus. O homem está destituído da glória de Deus. E o que aqui significa? Algumas possibilidades são levantadas pelos estudiosos. Significa que o homem deixou de render glória a Deus, ou de fazer algo que contribua para a sua glória. Significa dizer que o homem deixou de receber a aprovação divina. Significa dizer que o homem deixou de refletir a glória de Deus. Significa dizer que o homem deixou de receber a glória de Deus que será revelada em Cristo. Então veja, resumindo, significa que o homem naturalmente está totalmente alheio a Deus. Está totalmente alheio a Deus e a sua vontade. Isso mostra, portanto, que o ser humano está sob os terríveis efeitos do pecado. Por isso que o homem natural não busca fazer a vontade de Deus. Ele busca satisfazer os desejos do seu próprio coração. Aí você pode dizer assim, mas eu conheço algumas pessoas que buscam sim fazer a vontade de Deus. Mas perceba que muitas pessoas, quando vão buscar a vontade de Deus, é porque elas querem algo para si. Elas não estão buscando simplesmente porque elas necessitam de Deus, e Deus de fato é o seu bem mais precioso. Muitas vezes é por aquilo que Deus tem para dar. Então é muito comum nós vermos pessoas que estão passando por dificuldades, buscam a Deus. Quando a dificuldade passa, o que é que acontece? A vida volta à sua velha normalidade. As pessoas seguem como se Deus não existissem, até enfrentar a nova dificuldade, e aí sim vão buscar novamente ao Senhor. Portanto, o ser humano, de forma natural, não busca fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes a vontade de Deus é vista pelo ser humano como sendo algo pesado, como sendo algo que tira a sua alegria. Quantas pessoas pensam que viver para Deus ou que obedecer a Deus é viver de modo enfadonho, cansativo, retrógrado, antiquado? É isso ou não é? Perceba esta realidade. Então isso mostra que o ser humano naturalmente está alheio à vontade de Deus. Ou seja, o homem está sob os terríveis efeitos do pecado. Por isso que o profeta Jeremias vai dizer que o nosso coração, o coração do ser humano, é desesperadamente corrupto. Por isso mesmo, o homem não busca agradar a Deus, busca agradar a si mesmo. E aí, por causa disso, o homem vive sob estas consequências do pecado, pelo fato de estar totalmente afastado do Senhor. E aí então o pecado, ao contrário do que diz a nossa sociedade, como eu falei no início, que acha algo engraçado, pitoresco, não, o pecado é e trouxe algo sério para nós seres humanos, consequências terríveis para as nossas vidas. Então que você possa entender esta realidade, observar a sua vida e hoje, urgentemente, buscar o Salvador. Porque de fato, você precisa do Salvador, porque você e eu estamos vivendo sob os terríveis efeitos do pecado. Por que morremos? Morremos por causa do pecado. Então, em segundo lugar, você precisa do Salvador, porque você está sob os terríveis efeitos do pecado. Então, nós chegamos à parte final do nosso estudo, da nossa conversa nessa tarde, falando sobre o tema Você Precisa do Salvador. E nós já vimos dois motivos. Primeiro, porque
todos pecaram, porque você é pecador. Segundo, porque você está sob os terríveis efeitos do pecado. Você está sob os terríveis efeitos do pecado. Mas também você precisa do Salvador, porque somente o Salvador, Cristo Jesus, venceu o pecado e nos pode dar a vitória. Em outras palavras, você, no atual estado, não pode fazer nada por si mesmo. Você precisa do Salvador porque, de fato, você não pode fazer nada por si mesmo. Somente Jesus pode, de fato, trazer salvação à sua alma. Nós encontramos isso nos versículos 24 até o versículo 26. Eu vou ler apenas o versículo 24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então nós vimos que o ser humano pecou, Adão pecou, por consequência toda a raça humana também caiu no pecado, está vivendo no pecado, sofreu e sofre os efeitos do pecado. Mas que bom que a história não termina aqui, que bom que a história não termina nesse ponto. Que bom que Deus não deixou o homem abandonado sob o domínio do pecado. Não, pelo contrário. Deus, pelo seu infinito amor, providenciou salvação para o homem. Providenciou salvação para você. E a salvação está em Jesus Cristo. A salvação está na pessoa do seu Filho bendito, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Portanto, a salvação pode se efetuar em sua vida por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Por redenção nós entendemos libertação. Ou seja, Cristo, só Ele pode libertar o homem do pecado e de suas terríveis consequências. E como é que Ele fez isso? Ele fez isso por meio da sua morte na cruz, da sua vida de obediência e sua morte na cruz. Seu sacrifício perfeito. E naquela situação, naquele momento, Ele levou sobre si o pecado do seu povo, demonstrando assim o grande amor de Deus. Nós vimos há 15 dias o texto de João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. Deus não nos deixou perdidos. Deus nos deixou nessa situação terrível de morte, de separação, alheios à sua vontade. Não. Ele providenciou salvação no seu Filho Jesus Cristo. E isso ele nos dá de forma gratuita. O versículo 24, mais uma vez, eu vou ler, diz que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, a salvação é algo de graça, que Deus dá ao homem. O homem não pode salvar a si mesmo, mas Deus, somente Ele, dá a salvação ao homem, porque Cristo pagou o preço em nosso lugar. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, somente Jesus pode te livrar da condenação do pecado. Somente Jesus pode te livrar da presença do pecado, porque Ele foi enviado por Deus para fazer isso. O versículo 25 diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Deus propôs, por meio do sangue do seu Filho, nos libertar do pecado. Por isso mesmo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim, resta a você crer que precisa de um Salvador, reconhecer sua incapacidade de salvar-se a si mesmo e receber o dom da graça de Deus revelado em Cristo Jesus na sua morte, vivendo assim em novidade de vida. Portanto, clame por Cristo, grite por Cristo, porque está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9 o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Clame. Não deixe para amanhã. Ah, mas amanhã eu faço isso. Quando eu tiver mais velho eu faço isso. Não deixe para amanhã. Tem um ditado que diz, não é isso? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã. Sobretudo quando envolve o destino da sua alma. Não deixe para amanhã. Hoje, clame a Jesus. Ele é, de fato, o Salvador. Concluindo, nós vimos que nós precisamos de muitas coisas em nossas vidas, mas nós também vimos que a nossa maior necessidade é, de fato, ter Jesus, o Salvador, em nossas vidas.
Somente Jesus pode dar sentido à sua vida. O sentido que você tanto busca, somente Jesus pode dar. Somente Jesus pode te livrar do principal problema de todos enfrentados pela humanidade, a saber, o pecado. Somente Jesus pode te salvar, porque só Ele foi enviado com esse propósito. Portanto, entregue a sua vida a Ele. E você que já fez isso, consagre ainda mais sua vida a Ele. Como anda o seu relacionamento com o seu Salvador? Você tem o imitado, você tem seguido os seus passos? Se Ele é a sua maior necessidade, Ele deveria ocupar mais e mais e mais espaço e tempo em sua vida. Assim sendo, todos nós precisamos de Jesus, o Salvador. Que você então entenda esta mensagem, que o Espírito Santo aplique em seu coração e que hoje mesmo você corra para os braços de Jesus. Que hoje mesmo você corra para os braços de Jesus, porque você precisa do Salvador e Ele é o Salvador. Nós vamos agora ouvir uma canção com o grupo Prisma Brasil, Graça. Preste atenção na letra dessa canção, ela retrata de forma cantada muito do que nós acabamos de falar aqui. Graça, Prisma Brasil. Onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Aí eu posso entender o que o céu
17 horas e 50 minutos, voltamos com o programa Palavra Verdadeira. Voltamos com o versículo do dia. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, como nós vimos, todos nós precisamos do Salvador Jesus para nos libertar desta situação. E que bom que Ele já veio, ofereceu o sacrifício e o Espírito Santo aplica no coração daqueles que foram eleitos para isso. Então, você possa estar entendendo esta mensagem, que o Espírito Santo aplique de acordo com a sua vontade em sua vida. Muito bem, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas não sai daí, nós temos um convite todo especial a fazer a você que está nos ouvindo. Fique com mais uma canção, A Vitória, Ademar de Campos. Como em meio a um A vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Como o sopro de sua boca sim destruirá. Inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará.
Muito bem, estamos chegando ao fim do nosso programa nesta tarde. Queremos mais uma vez agradecer a você que está nos ouvindo, que esteve nos ouvindo. Nosso muito obrigado. E fica aqui um convite para que você esteja conosco todas as sextas-feiras, das 17 até às 18 horas, para aprendermos mais da palavra do Senhor e desfrutar desse momento abençoado que Ele tem nos proporcionado, ouvindo belas canções que também, de alguma forma, refletem aquilo que está revelado em Sua bendita palavra. Aproveito esse momento também para te convidar a nos acompanhar as programações da nossa igreja no nosso canal do YouTube, Primeira Igreja Presbiteriana em São Bento do Una. Infelizmente nós não estamos podendo nos reunir, né? Todos nós estamos enfrentando essa situação difícil, então fica aqui o convite para que você nos acompanhe em nosso canal. Nós temos na quinta-feira o estudo bíblico, às 19h30, e nós temos aos domingos, 18h30, o nosso culto de adoração ao Senhor. Então você pode estar sintonizando aí, acompanhando através do canal Primeira Igreja Presbiteriana em São Bento do Una, tá certo? Deus abençoe, estaremos de volta na próxima quinta, ou melhor, sexta, se o Senhor permitir, a partir das 17 horas. A todos vocês que estiveram nos acompanhando, nosso boa tarde, boa noite já em Cristo Jesus, e fique com mais uma canção. Quem encerra o nosso programa é André Valadão, Porque Ele Vive. Deus abençoe, forte abraço a todos. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
ZYX 808, canal 285, Radicom, São Bento FM, 104,9 MHz, São Bento do Una, Pernambuco. Nunca cruze os braços para os obstáculos.